Mercado da bola atualizado. Porto acertou a contratação do meia Cauê, do Botafogo. O atleta de 20 anos assinará contrato com o clube português válido por 5 temporadas. E inicialmente jogará pelo Porto B. O Glorioso permanecerá com 50% do passe do jogador e o clube português vai ter opção de comprar mais 30% por 4,5 milhões de dólares. Barcelona faz proposta e encaminha a contratação por empréstimo do atacante inglês Marcus Rashford, que pertence ao Manchester United. O atleta de 27 anos esteve emprestado ao Aston Villa na última temporada. Alverca, de Portugal, anuncia a contratação do zagueiro Naves, do Palmeiras, por empréstimo. Barcelona tem interesse na contratação do atacante Rodrigo, do Real Madrid. O Barça ainda não abriu conversas, porém, deixou claro a intermediários a vontade de abrir negociações. Real Salt Lake, dos Estados Unidos, negocia a contratação por empréstimo do atacante Juan Cruz, do Botafogo. Cruzeiro acerta pré-contrato com o goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, para reforçar o clube mineiro a partir da próxima temporada. Caso o Fla ache um substituto para o arqueiro ainda nesta janela, vai avaliar a liberação imediata de Cunha. Olympique de Marseille encaminhou a contratação do atacante Igor Paixão. Negócio chega a 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Grêmio analisa a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, que está livre no mercado após deixar o Dinamo Moscou. Sport tenta a contratação do atacante Léo Pereira, mas Vitória faz jogo duro por liberação. O atleta de 25 anos é um pedido do técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou no CRB nas 2 últimas temporadas. Atlético Goianiense anunciou oficialmente a contratação do técnico Rafael Lacerda, que estava livre no mercado após deixar o Vila Nova. Al Rayyan anuncia a contratação do volante Gregory, do Botafogo. O clube do Catar pagou a multa rescisória do jogador no valor de 38,9 milhões de reais. Internacional recusou uma proposta de 8 milhões de dólares do Portland Timbers, dos Estados Unidos, pelo atacante Wesley. CRB tem interesse na contratação do centroavante Lincoln, do Atlético. CRB e CSA disputam a contratação do centroavante Léo Gamalho, do Mirassol. Benfica acerta a contratação do volante colombiano Richard Rios, do Palmeiras. Botafogo tem 2 propostas de clubes de Portugal pelo empréstimo do volante Patrick de Paula. Apoel, do Chipre, encaminhou a contratação do volante Giovanni Melder, do Coritiba, por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra. Atlético Mineiro acerta a contratação do atacante Biel, do Sporting, por empréstimo. Santos acerta a contratação do atacante Gustavo Cabalheiro, do Nacional, do Paraguai. São Paulo avalia a contratação do lateral direito Puma Rodrigues, que está em final de contrato com o Vasco. Agentes do atleta o ofereceram ao tricolor paulista e disseram que estariam trabalhando para rescindir o contrato. Já o tricolor espera a rescisão para poder investir gratuitamente. Grêmio encaminhou a contratação do centroavante Carlos Vinícius, que está livre no mercado após deixar o Fulham. Casa Pia, de Portugal, acertou a contratação do zagueiro Kaique Rocha, do Internacional. Cuiabá acertou a contratação do atacante argentino Alejandro Martínez, que pertence ao Talleres e estava emprestado ao Ceará. Flamengo acertou a contratação do meia espanhol Saúl Ñíguez, que pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao Sevilha. O atleta de 30 anos assinará contrato com o clube carioca, válido até o fim de 2028. Atlético Paranaense tenta a contratação do volante uruguaio Christian Oliva, do Nacional do Uruguai. A proposta inicial do Furacão de 8,3 milhões de reais foi recusada pelos uruguaios, que devolveram com uma contraproposta de cerca de 14 milhões de reais. Palmeiras tentou a contratação do volante mexicano Marcel Ruiz, do Toluca, para suprir a saída de Richard Rios. Porém, o atleta de 24 anos pretende se transferir para o futebol europeu. Atlético Mineiro negocia um pré-contrato com o volante Danilo Barbosa, que não vai renovar seu contrato com o Botafogo. A negociação é para que o atleta de 29 anos se juntar ao Galo a partir de janeiro de 2026. O jogador ainda não aceitou a proposta de empréstimo do Fortaleza, apesar do ok do clube carioca. Criciúma e Náutico não entram em acordo. E o atacante nigeriano Samuel Otusanya não voltará por empréstimo ao clube pernambucano. Estoril, de Portugal, acertou a contratação por empréstimo do volante Patrick de Paula, do Botafogo. Botafogo encaminha o empréstimo do centroavante Juan Cruz ao Real Salt Lake, da MLS. Clube do Remo tem interesse na contratação do meia Léo Cittadini, de 31 anos. O meia pertencia ao Bahia, porém jogou sua última temporada na China e atualmente está livre no mercado. Arsenal acerta a contratação do centroavante sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, por 63,5 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus.
O atleta de 27 anos assina contrato válido até 2030. Grêmio entra na disputa com o Santos pela contratação do lateral direito Mike, do Palmeiras. Atlético Mineiro acerta a venda do zagueiro Renan Santana ao Famalicão de Portugal. Por 1,5 milhão de euros, 9,8 milhões de reais, o Galo permanece com 20% do passe do atleta de 20 anos. Grêmio acerta a contratação do centroavante Carlos Vinícius, que estava livre no mercado após passagem pelo Fulham. Gustavo Scarpa e Rony notificaram o Atlético Mineiro na Justiça por atrasos nos pagamentos de direitos de imagens e premiações. O atacante de 30 anos pediu a rescisão contratual com o Galo. Novo Horizontino negocia a contratação do zagueiro Lucas Cunha, que pertence ao Bragantino e está emprestado ao Sport. Fortaleza negocia a contratação por empréstimo do zagueiro Luizão, que pertence ao West Ham e estava emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia. Remo anuncia a contratação do meia-atacante uruguaio Diego Hernandes, que pertence ao Botafogo. O atleta de 25 anos chega por empréstimo até junho de 2026. Kyoto Sanga, do Japão, acertou a contratação do volante Barreto do Avaí. O clube japonês desembolsou cerca de R$550 mil pelo atleta. Benfica anuncia a contratação do volante colombiano Richard Rios, do Palmeiras, por 30 milhões de euros, 196 milhões de reais. Cruzeiro monitora a situação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, do América do México. Botafogo encaminha os empréstimos do atacante paraguaio Matias Segovia e do meia Cauã Lindes ao Brussels, antigo RWD Molenbeek, clube de John Textor, na Bélgica. Pafos, do Chipre, faz proposta pela contratação do zagueiro David Luiz, do Fortaleza. Mirassol encaminha a venda do zagueiro Gemes para o futebol norte-americano. O negócio gira em torno de 22 milhões de reais. O Vila Nova tem direito a 30% do valor da venda, aproximadamente 7 milhões de reais. O atleta de 25 anos se tornará a maior venda da história do clube paulista. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do meia argentino Rodrigo Aliendro, do River Plate. O atleta de 34 anos tem em mãos uma proposta do Vélez Sarsfield. Grêmio acerta a venda do centroavante paraguaio Fred Nogueira para o Cerro Porteño. Grêmio acerta a transferência do lateral esquerdo Wesley Costa ao Figueirense. O atleta de 21 anos assina contrato válido até dezembro de 2026. Barcelona anuncia a contratação do atacante inglês Marcus Rashford, do Manchester United, por empréstimo.